Era um domingo como qualquer outro para os membros da Igreja Pentecostal. Deus é Amor, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O templo estava cheio, repleto de famílias, jovens e crianças, todos sedentos por uma palavra de fé, esperança e renovação. O culto, como de costume, era transmitido ao vivo pelas redes sociais, alcançando não apenas os que estavam fisicamente presentes, mas também centenas de fiéis espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Naquela noite, o convidado especial era o pastor, cantor e empresário Sérgio Carvinho, de 47 anos. Conhecido por sua voz firme, seu carisma e sua simplicidade, Sérgio tinha se tornado uma referência no meio gospel do sul do país, tanto pela pregação quanto pela música, que ele levava ao lado do parceiro Rogério Marques em uma dupla, sertaneja gospel. Por volta dos 16 minutos de sua mensagem, Sérgio falava com intensidade sobre seu pai, também pastor, e sobre experiências de fé que marcaram sua vida. Ele compartilhava, emocionado, um testemunho sobre um episódio difícil relacionado à saúde do pai. Uma narrativa de superação, esperança e confiança em Deus. Suas palavras enchiam o ambiente de lágrimas, fé e reflexão. Mas, de repente, enquanto segurava firmemente o microfone, suas pernas fraquejaram. Seu corpo foi ao chão, de joelhos, atrás do púlpito. Um silêncio angustiante tomou conta do templo. A transmissão foi abruptamente encerrada. A expressão de dor e surpresa nos rostos dos presentes dizia tudo. Pessoas da congregação correram para ajudá-lo. Mas ele sabia que Jesus Cristo se ajoelhou na terra de nós no sombrio, botou a mão na cabeça do meu pai e disse: Jesus, cura o teu trabalhador. Ele veio trazer a ceia para mim. Jesus controlou a pressão do meu pai e ele foi para o Uma das responsáveis pela transmissão, que também cursava técnico de enfermagem, prontamente iniciou os primeiros socorros, junto a uma colega enfermeira que estava no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado imediatamente. Apesar de todos os esforços, Sérgio Carvinho não resistiu. O choque foi instantâneo. As redes sociais rapidamente foram tomadas por mensagens de incredulidade, tristeza e homenagens. Uma vida que se apagava enquanto fazia aquilo que mais amava: pregar a palavra de Deus. Sérgio Carvinho nasceu e foi criado em Turvo, no sul de Santa Catarina. Filho de pastor, a fé cristã pentecostal fazia parte de sua vida desde o berço. Perdeu a mãe ainda na infância, e isso acabou moldando boa parte de sua jornada pessoal e espiritual. Com o pai, encontrou não apenas o amor paterno, mas também uma referência de fé, coragem e determinação. Sérgio cresceu vendo seu pai orar, pregar, aconselhar e, acima de tudo, amar as pessoas. Essa base sólida se tornaria o alicerce de sua vida adulta. Além de pastor, Sérgio era empresário no ramo de decoração. A habilidade em lidar com pessoas, organizar eventos e cuidar dos detalhes fazia parte tanto de sua profissão secular quanto do seu ministério. Ele unia trabalho e vocação de maneira exemplar. Na música, formava uma dupla sertaneja gospel, ao lado de Rogério Marques. Juntos produziram músicas que falavam sobre a simplicidade da vida, a importância da fé e a presença constante de Deus no cotidiano. Sérgio fazia a segunda voz e também tocava violão. Era a alma musical do projeto. Mas mais do que a música ou os negócios, Sérgio era pastor de almas. Sua paixão pela palavra era evidente. Sua maneira de pregar era simples, direta, cheia de exemplos da vida real,
marcada por lágrimas e também por risadas. Ele tinha o dom raro de fazer qualquer ambiente se encher de alegria e esperança. Felipe Oliveira, amigo de longa data, descreveu Sérgio de uma forma que sintetiza o que muitos pensam. O Sérgio era aquele tipo de pessoa que chegava e em poucos minutos você se sentia melhor. Ele tinha um jeito cativante, uma risada contagiante e, ao mesmo tempo, uma profundidade espiritual que te fazia refletir sobre a vida. Sua trajetória ministerial não foi fácil. Enfrentou críticas, dificuldades financeiras e desafios pessoais. Mas em meio a tudo isso, mantinha-se firme na fé. Não era raro vê-lo em lives nas redes sociais, cantando, pregando ou simplesmente deixando uma mensagem de ânimo aos seus seguidores. Ele acreditava profundamente que a música era uma extensão do púlpito. Por isso, suas canções falavam da dor, da superação, do amor de Deus e da necessidade de confiar mesmo quando tudo parece desabar. O velório de Sérgio, realizado no dia 2, foi marcado por lágrimas, cânticos e orações. Familiares, amigos, membros da igreja e admiradores lotaram o espaço para dar o último adeus. O silêncio, interrompido apenas pelas vozes em oração, dizia muito mais que palavras. A dupla sertaneja gospel da qual ele fazia parte interrompeu todas as atividades temporariamente. Rogério, seu parceiro de ministério, publicou nas redes sociais: "Hoje não perco apenas um amigo, perco um irmão, um parceiro de missão, alguém que dividiu comigo não apenas os palcos, mas também as lágrimas, as orações e os sonhos. O céu hoje recebe alguém que viveu o que pregava." Igrejas da região e de outros estados realizaram cultos de homenagem. Vídeos de suas pregações, canções e testemunhos começaram a ser compartilhados massivamente. Sua última mensagem, embora interrompida, foi interpretada por muitos como um recado final de Deus, onde ele exaltava a importância da família, da honra aos pais e da fé que transcende a vida. A morte repentina de Sérgio Carvinho escancarou uma verdade muitas vezes ignorada. A vida é breve, frágil, e cada dia é um presente que não deve ser desperdiçado. Nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais e nos púlpitos, a pergunta se repetia: e se hoje fosse o nosso último dia? O que estaríamos fazendo? Sérgio partiu fazendo o que mais amava: pregando. Até seu último suspiro, segurava o microfone com a voz carregada de emoção, falando do amor de Deus e da importância de valorizar quem amamos. Muitos pastores e líderes espirituais comentaram que a forma como Sérgio partiu é, de certa forma, um testemunho de fé. Morreu no altar, falando de Deus, entregando sua vida literalmente em serviço ao reino. Uma frase atribuída a ele ecoou com força nos dias seguintes: "Quando minha voz se calar, que minha vida ainda fale do amor de Jesus." E de fato, mesmo com sua voz agora em silêncio, sua vida continua pregando. Não mais com palavras, mas com o exemplo, com a memória, com o legado. Sérgio Carvinho não foi apenas um pastor, um cantor ou um empresário. Ele foi, acima de tudo, um homem que entendeu que a verdadeira grandeza não está no que se possui, mas no quanto se ama, se serve e se entrega aos outros. Sua história é um convite à reflexão. O que estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? Estamos usando nossos dons para abençoar? Estamos honrando aqueles que nos amam? Estamos preparados para quando o chamado final vier? O pastor que partiu no altar, com o microfone nas mãos e o coração cheio de amor, nos deixou uma lição que não pode ser esquecida. A vida passa, mas quem vive para Deus, vive para sempre.